Yang estava completando seu aniversário. Ele fez um pedido, ele conseguiu aquele pedido, mas ele começou a ver algumas coisas estranhas a partir desse momento. Foi agora que mudou tudo. A sua amiga de infância estava tentando devorar ele. Ele despertou um sistema, mas só que esse sistema parece ser muito inútil. Mas e agora? O que será que vai acontecer com o decorrer dessa história? Eu estava comemorando o meu aniversário de 10 anos, quando eu estava no orfanato. Mas a vovó pediu para mim fazer um pedido, e eu acabei fazendo aquele pedido. O pedido se tornou realidade, mas eu senti que tinha alguma coisa de estranha naquele local. Mas o importante é que eu consegui ser adotado. O nosso prota Yang estava muito feliz, porque ele finalmente tinha conseguido uma família. Mas com aquela conquista, veio aquele sentimento. Tinha alguma coisa de errado no mundo. O nosso prota agora estava crescido. Ele estava ali meio que atrasado para ir para sua escola. E assim apareceu um tio e acabou derrubando o nosso prota numa colisão. O prota perguntou se o tio estava bem. O tio tava meio que doido, falando o seguinte: eles estão aqui, os monstros, eles estão por todos lados, ele vai pegar você e eles também vão me pegar. O que é isso? Ele ficou meio que falando as coisas bem aleatórias e o prota sentiu uma presença saindo do beco que aquele tio tinha saído. E o prota sentiu aquela energia pesada e ele viu uma sombra, mas só quando ele olhou, a sombra acabou voltando para o beco. O prota botou a mão na sua cara e ficou: será que tinha alguém ali mesmo? O cara ficou mais nervoso ainda, pegou no nosso prota e mandou ele dar o fora dali. De repente, pá, o cara foi abatido e caiu na sua frente. O prota ficou ali: por que isso está acontecendo tão rapidamente? Os policiais acabou chegando e controlou a situação e falou para o nosso prota não se preocupar, porque aquele cara acabou meio que fugindo do hospício. Ele é meio doido e assim a gente salvou a sua vida, meu jovem. Mas o prota falou que tinha alguma coisa de errada. O policial falou que não. É melhor você ir logo para o seu compromisso. Você já deve estar atrasado. Nosso prota, ele queria voltar de bicicleta, mas a bicicleta acabou meio que sendo danificada no ocorrido. Então nosso prota chamou um táxi, mas ele ficou naquele velho pensamento: será que realmente tem monstro vivendo entre a gente? O prota finalmente chegou na sua sala de aula. O professor estava explicando, dando aula, mas só que o prota estava com seu pensamento em outro local. Ele viu que o seu avô foi de Vasco, e naquele momento ele viu meio que uma sombra cinzenta saindo do seu corpo. O professor perguntou por que ele estava tão distraído. Ele falou que estava simplesmente estudando, e assim ele ficou meio que perdido nos seus pensamentos. A sua amiga ficou ali meio que cutucando ele e fez uma certa piadinha. Oh, você tá dormindo em sala de aula. E o prota: ups, parece que eu errei a resposta, viu, professor? E o professor: fica aí de boa, cara. Você não parece estar muito bem, não. Depois disso daí, o nosso prota foi meio que punido, e a sua amiga também, a ficar depois da aula, para fazer a limpeza na sua sala de aula. O prota pediu desculpa, porque a sua amiga meio que estava fazendo a mesma coisa que ele por causa dele. Mas ela falou que tá tudo bem, porque ela gosta de fazer essas coisas com o nosso prota. Depois disso daí, ela foi se aproximando cada vez mais dele e falou: você pode contar comigo a partir de agora, se você quiser falar alguma coisa. Nesse momento aí, ia acontecendo um pequeno ato, mas foi aí que chegou Lin, a mesma integrante da sala, falando que o professor estava chamando ela nesse exato momento. Ela saiu correndo e falou para o nosso prota esperar ela, porque já já ela já estaria de volta. E assim o nosso prota ficou ali na sala de aula com a Lin. A Lin foi fazendo algumas perguntas, soube que o nosso prota teve um pequeno incidente com o doido de manhã, e o prota falou que estava tudo bem. Mas ela foi se aproximando cada vez mais dele ali e falou o seguinte também: olha, eu sei que você e ela são amigos de infância, vocês estão namorando ou coisa do tipo, mas o prota falou que não, eles simplesmente se conhecem. Mas o prota falou que ela deve ter um pouco de sentimento por ele. E ela também ficou ali chegando mais perto, tocando ele, pá. E o prota achou isso muito estranho, porque ela nunca falava com ele. Mas ela botou a mão na parede e falou o seguinte para o nosso prota: olha, você pode contar comigo também, se você quiser falar alguma coisa. E o prota ficou mais ainda: ei, mas o que ela está fazendo mesmo? Será que ela realmente gosta de mim? O prota mais uma vez ficou ali viajando nos seus pensamentos, e ela estava chegando perto ali de dar uma lambida no seu pescoço. Mas foi aí que chegou a sua amiga falando o seguinte:
Opa, parece que você cometeu um engano. Ele não estava me chamando. Por que você falou isso daí mesmo, hein? Ela pediu desculpa. Eu acho que eu devo ter escutado errado. Mil perdões. Agora eu tenho outra coisa pra fazer. Eu vou deixar você já sós. Tchau, tchau. Depois disso daí, o nosso prota estava junto com a sua amiga de infância, levando ela para sua casa. Os dois estavam caminhando perto de uma floresta ali, sinistra, meu parceiro. O prota ficou ali falando com ela, que também gostava de acompanhar ela e tal. E ela também estava falando que a gente deveria repetir o que a gente fazia antes, tipo ir no cinema, fazer algumas comprinhas junto. Ela acabou escutando um barulho e ficou com muito medo e se agarrou ali no nosso prota. Prota falou para ela ficar tranquila, porque só era um corvo. E assim ela ficou muito feliz, falando que, nossa, você tá do meu lado, eu me sinto mais seguro. E assim o nosso prota foi meio que tomando uma certa iniciativa ali também, foi pegando nos seus braços, pegando na sua mão. E o prota chegou naquela hora. Olha, eu não tô com tempo pra isso não. Tu é preocupado, muita coisa tá acontecendo. Tô vendo sombras sinistras se mexendo, cinzentas. Também tô vendo outras coisas que eu não sei explicar pra você, mas a minha mente tá a milhão. E a mina ficou ali, nossa, eu não sabia que você tava sofrendo tanto assim. E o prota falou pra ela não se preocupar, mas ela falou que tava do seu lado, porque desse e viesse. E falou também que o nosso prota pode contar com ela. E as coisas que ele está vendo pode ser parecida com essa daqui, tipo eu. A mina começou a se transformar em uma besta e assim agarrou o seu pescoço. O prota ficou ali. Ei, como assim? O que você tá fazendo? A gente não era amigo. Ela falou que não, a gente não era amigo. Você é só um prato apetitoso pra mim. E você vai ficar muito saboroso. Ela ficou falando que gosta muito do nosso prota e queria meio que devorar ele pra fazer essa amizade ficar eterna. Mas o prota nesse momento despertou um sistema, e o sistema só ia ser ativado se o nosso prota conseguisse tocar naquela cartinha. O prota fez um esforço danado ali para conseguir tocar naquela carta, e ele tinha finalmente conseguido tocar. Enquanto ela ficava fazendo uma careta, falando: meu amor, vem cá, deixa eu dar uma beijoca em você, o beijo eterno. E o prota: sai pra lá, bicho feio, eu não quero teu beijo não, ai, que é doido, sai daqui. E o prota fez mais um esforço ainda, porque o maluco já tava perdendo a consciência, ela tava espremendo ali a sua garganta. O prota finalmente conseguiu ali tocar na carta, e ele despertou. Mas o único talento do cara é ter uma boa sorte, simplesmente assim. E o prota ficou ali: mas que talento inútil, meu parceiro. Como é que eu vou sair dessa situação com um talento chamado sorte? O prota já tinha até desistido, ele já aceitou aquela situação. Mas foi aí que a mina começou a cuspir sangue e caiu do seu lado. O prota ficou: epa, epa, será que foi a minha sorte que me salvou naquele momento? Enquanto o prota tava pensando nisso, foi aí que apareceu uma espada cravejada na costa da sua amiga. E apareceu, sabe quem? Lin, aquela mina que frequentava a mesma sala que o nosso prota. Ela cravejou a espada e arrancou ali e mandou o seguinte para o nosso prota: olha, é melhor você esquecer tudo que aconteceu aqui. E o prota: quem é você? Por que você fez isso? O que ela é? E ela: cala a boca, você não viu nada e você vai para sua casa e vai fingir que nada aconteceu. Você entendeu? E o prota: não, como é possível? Você fez isso com ela? Ela morreu. O quê? Onde eu tô? Quem eu sou? A mina simplesmente falou isso e deu fora dali. E o prota, como não tinha mais nada para fazer, acabou aceitando a situação, voltou para sua casa, tava tomando aquele banhozinho maroto, se perguntando: o que foi tudo aquilo? A mina apareceu com a espada, cravejou nas costas da outra e foi embora. E será que eu tô ficando doido? Bom, o nosso prota acabou tendo outra surpresa nesse momento. Foi aí que apareceu a Lin, brotando pela sua janela. E o prota ficou sem entender. O que você tá fazendo aqui? Você não mandou esquecer tudo aquilo? Mas ela voltou para verificar, para ver se o nosso prota não era uma besta também. Ela empurrou o nosso prota ali e acabou chegando perto dele.
fazendo alguns movimentos suspeitos. Eu acho que ela tá usando um pouco de cheat. O Prota ficou surpreso ainda. Ficou, ei, calma, por que você está fazendo isso? Ela só tava meio que verificando para ver se o nosso Prota era uma besta ou não. Inclusive ela perguntou, você gosta de homem ou de mulher? E o Prota falou que gostava de homem, não, mulher quer dizer, né? Depois disso daí ela ficou fazendo alguns movimentos mais suspeitos ali para verificar e tal, foi chegando mais perto e o Prota, calma aí parceirão, eu não sei por que você está fazendo isso. E ela, bom, ele é muito cauteloso, eu acho que eu vou ter que chegar um pouquinho mais. E ela foi fazendo o seu movimento secreto. E ela foi ali, assim e tal. E foi fazendo algumas perguntas. E o Prota, calma queridinha, eu ainda não sei de nada disso não. E ela foi fazendo alguns movimentos. E o Prota não aguentou. Acabou meio que... o negócio ficou empenado. E assim ela viu que o nosso Prota não era uma besta. Mas por quê? Por qual motivo? Rapaziada, se ele for uma besta, ele não ia ter qualquer tipo de reação naquele momento. Agora que ela conferiu e viu que o nosso Prota era um humano, e assim ela voltou ao normal e decidiu dar o fora dali, depois de conferir tudo aquilo. E o Prota ficou sem entender, mas o que é isso em cima da mesa? Bom, se você fosse uma besta, eu ia tirar a sua vida agora. Mas como você é humano normal, eu não vou fazer nada com você. Simplesmente esqueça tudo o que aconteceu. Mas o Prota não sabia dessa pequena técnica. Então ele perguntou, por que você sabe que eu não sou uma besta? Ela falou que o nosso Prota teve uma reação. E as bestas não tem nenhum tipo de reação. Tipo, eles não conseguem ficar... você sabe, né? E assim o nosso Prota meio que tava ali vivendo nesse mundo agora. E ela tava explicando também que algumas pessoas que estão ali perto dele podem ser monstros. O nosso Prota tá convivendo com esse povo desde quando ele era pequeno. E ela mandou o nosso Prota ficar esperto. Inclusive deu um medicamento ali para o nosso Prota que era muito útil para aquela ferida que estava no seu pescoço. O Prota agradeceu, mas ele queria fazer mais algumas perguntas, mas ela já tinha dado fora. E o Prota ficou mais uma vez pensativo. Rapaz, tudo que aconteceu hoje parecia uma novela, mas agora vamos voltar ao normal. Normal não, porque a sua colega de classe foi de Vasco. E o principal suspeito, adivinha? Era o nosso Prota. A Lin foi fazendo algumas perguntas ali para o nosso Prota. Ei, eu soube que você foi com ela junto para casa na noite passada. E assim ela foi fazendo algumas perguntas ali. E o Prota ficou sem entender. Por que ela tá falando essas coisas? Ela tá praticamente me acusando que eu fiz alguma coisa, sendo que a culpada é ela. Foi aí que o professor apareceu e falou que a sua amiga de classe foi de Vasco. Todo mundo ali ficou surpreso. A Lin e o Prota estavam se mantendo no personagem para fingir que eles não sabiam de nada. E o professor falou para todo mundo se acalmar. Inclusive o nosso Prota Yang era para passar na sua secretaria mais tarde para falar com os policiais, porque eles queriam fazer algumas perguntas para o nosso Prota a respeito da noite passada, já que ele foi a última pessoa a ver. O Prota ficou falando com Lin para combinar as suas histórias, mas Lin falou: por que eu tenho que combinar minha história com você? Eu não tenho nada a ver com isso. Principalmente, eu não estava lá, você estava lá. Então você que tem que se virar. E o Prota ficou sem entender. Opa, ela tá com raiva? A personalidade dela acabou meio que mudando da noite pro dia. E assim que Lin chegou na secretaria, o policial estava lá. E assim ele queria conversar às sós com o nosso Prota. Lin foi um pouco rude, falando que não tinha nada a ver e só queria voltar logo para sua casa. Prota ficou preocupado, porque parecia que a Lin estava jogando a culpa toda nele, entendeu? E assim que o policial deixou a Lin voltar para sua casa, ele foi fazendo algumas perguntas para o nosso Prota. Esse ferimento no seu pescoço, o Prota falou que foi um mosquito, e ele falou que realmente tá tendo muito mosquito ultimamente. Depois disso ele fez uma pergunta: eu soube que a sua amiga de infância gostava muito de você, isso é verdade? E o Prota ficou falando: bom, talvez ela gostasse de mim. Eu não sei explicar muito bem, já que a gente viveu ali a infância todinha juntos. Ele foi fazendo mais algumas perguntas e o Prota foi respondendo que ele não tinha muita intimidade, só levava ela para sua casa. E ele perguntou: você por acaso levou ela até a casa dela ou deixou na metade do caminho?
O Prota falou que ela tinha algumas dificuldades com a sua família, então o Prota estava evitando deixar ela na porta de casa. E assim ele foi adquirindo algumas informações, agradeceu ali o nosso Prota, e o Prota estava perguntando se ele é suspeito de alguma coisa. E o policial falou que não, ele só está fazendo algumas perguntas, porque é rotina fazer essas perguntas. E o Prota perguntou que talvez as câmeras deveriam ter visto alguma coisa. Mas ele falou que as câmeras naquele momento estavam com mau funcionamento. Então o Prota logo pensou, tá na cara que a Lynn fez alguma coisa. E assim o policial falou que ele estava ali praticamente quase sem pistas. Mas ele agradeceu por toda a informação que o nosso Prota acabou fornecendo. E assim o nosso Prota voltou para fazer parte do funeral da sua amiga. Naquele momento todo mundo estava ali chorando, falando que ela era muito nova e o Prota estava participando, só para manter as aparências. E assim apareceu uma pessoa falando, ei, vem aqui, eu quero falar com você. O Prota acabou entrando no banheiro com a Lynn. E a Lynn ficou falando para o nosso Prota o que aconteceu quando ele foi fazer aquela pequena entrevista com o policial. O Prota falou que não aconteceu nada demais, ele não tem nenhum tipo de pista e nenhum tipo de provas também. E assim os dois foram conversando, mas foi aí que o Prota perguntou que ela estava diferente. Parece que a Lynn tem duas personalidades, uma que é do bem e outra que é do mal. E assim o Prota perguntou, será que eu posso confiar em você? Ela falou, você tem que confiar em mim, já que eu tô te ajudando a partir de agora. A pessoa que está falando com o Prota agora é a personalidade boa. O Prota ficou confuso. Será que eu deveria confiar nessa doida? Ela estava explicando que o mundo de hoje é muito complicado. Então a sua personalidade meio que aparece uma hora e meio que aparece outras horas, entendeu? E assim o Prota foi falando que ainda não tá meio que muito confiante nela. Mas ela ficou ali falando para ele confiar. E o Prota também meio que acabou concordando naquele momento. E assim os dois foram conversando a respeito da besta. Falando que todo mundo pode ser besta no dia de hoje. Tipo, 99%. O Prota ficou mais surpreso ainda. Porque os seus familiares e os seus amigos podem ser uma besta. Mas o Prota falou que ele viveu a sua vida inteira junto com a sua família. E nada aconteceu com ele. Mas ela explicou, olha, eles só devoram pessoas específicas, tipo pessoas despertadas. Foi aí que o policial chegou e ficou fazendo algumas perguntas. Bom, do que é que vocês estão falando mesmo, hein? Besta, pessoas despertadas, isso tá um pouco estranho. Assim que ele fez essas perguntas, o Prota ficou, epa, e ela, opa, o que a gente vai fazer agora? A mina já ficou ali surpresa e o Prota também não sabia o que falar. E ele foi fazendo algumas perguntas. O que é isso? O que vocês estavam falando mesmo? Será que dá para vocês explicar um pouco melhor? E o Prota perguntou, mas o que você está fazendo aqui mesmo? Aqui no funeral dela? Ele queria ver algumas pessoas que estavam presentes no funeral. E assim os dois foram conversando e a mina foi fazendo algumas perguntas também. E ele falou que estava simplesmente investigando algumas pessoas para ver se tinha alguma coisa a ver com o caso. Tipo, se tem alguém suspeito, entendeu? No funeral. Lynn começou a ficar nervosa, já puxou ali a sua katana para dar um fim nesse policial. O Prota inventou uma desculpa, falando que era um jogo, despertar a Pan besta, e a Lynn meio que entrou ali no caminho, falando que é um jogo que o nosso Prota tinha jogado há muito tempo, e é um jogo muito famoso. O policial falou para eles não ficar jogando e focar um pouco no seu futuro, e assim o policial foi embora. Lynn ficou um tanto que nervosa, o Prota conseguiu ali controlar aquela situação, mas Lynn falou que aqui não é um bom local pra gente conversar, vamos se encontrar uma outra hora. O Prota também acabou concordando, e Lynn falou que esse policial já tá suspeitando da gente. Eu acho melhor a gente dar uma olhada nele, investigar, pra ver se ele não é uma besta. Se ele for uma besta, a gente vai finalizar ele. Mas só que o Prota não estava muito afim de participar disso daí não, já que o seu talento não é muito útil. Mas agora que o nosso Prota estava nessa brincadeira, ele tem que participar. E o Prota não estava confiante, porque a sua amiga tem dupla personalidade, e ele ficou ali duvidoso. Mas ela falou pro Prota não se preocupar, vamos se encontrar em outro local e conversar mais a respeito disso.
Os dois estavam se encontrando numa cafeteria, enquanto estavam procurando aquele policial para investigar ele. O Prota foi fazendo algumas perguntas para a Lin. O Prota perguntou se a Lin tinha algum conhecido despertado, mas ela falou que não, ela despertou há 10 anos e até hoje não encontrou outro despertado, a não ser o nosso Prota. E o Prota perguntou se ela tinha algumas irmãs ali. Ela falou que tinha 2 irmãs, e assim foi conversando mais a respeito com o nosso Prota. Mas só que não passou o nome, nem passou se elas estavam vivendo juntos agora. Lin avistou o policial e falou: opa, ele tá saindo, vamos seguir ele e vamos ver o que é que vai acontecer. Lin e o nosso Prota meio que armaram uma emboscada para ver se realmente ele era uma besta ou não. Nesse momento ela perguntou para o Prota qual é o seu talento. O Prota falou que o seu talento é um tanto que duvidoso, não é feito para batalhar. E o Prota ficou ali, será que eu conto para ela? Ele ativou ali os seus status, o sistema estava dando uma missão para ele. Ele tem 43 horas para sobreviver e o Prota ficou ali, pra que eu vou ganhar o que com isso? Ele vai ganhar alguns pontos, mas só que o Prota não sentiu muita diferença não, viu? Nisso daí. Ele falou que o seu sistema é um pouco diferenciado, mas ela falou que não ia contar com ele mesmo. Foi assim que o plano acabou entrando em ação. O Prota começou a chamar o policial, falando: opa, Huang, o senhor por aqui, o que você está fazendo aqui? E ele perguntou, quem seria você? O Prota estava de máscara, ele acabou tirando. Ele falou que estava querendo conversar com o policial a respeito dos incidentes. Ele meio que estava com alguma informação nova. O policial ficou surpreso, mas ele sentiu: bom, parece que você veio realmente preparado. Prota perguntou na maior inocência: o que você quer dizer com isso daí? Nesse momento, o cara puxou logo sua neném ali. A outra também começou a se preparar. Ele mirou para um canto e começou a dar uns papou naquela direção. Depois que ele deu uns papou nessa direção, ele já sabia que estava vindo algumas facas em sua direção. Assim ele conseguiu ali impedir a trajetória daquelas facas. O Prota ficou ali de boca aberta e o policial falou: bom, e agora? Qual será o seu próximo movimento? Começou a grande bagaceira. Papou de um lado, faca voando do outro lado, e a mina ficou ali jogando mais faca em direção ao policial. O policial já sacou o que ela estava fazendo, parecia uma habilidade de telecinese, e assim a mina ficou escondida para ver qual seria o seu próximo movimento. Ela partiu para cima dele, na intenção de nocautear logo ele. E assim o policial tava esperto. O cara é policial treinado, tá achando que vai pegar o cara desprevenido assim? Enquanto isso, o nosso Prota ali no meio de tudo, servindo pra nada. A mina finalmente apareceu, mas só que o cara apontou o brinquedo para ela. Ele disparou em sua direção. A sua máscara foi cortada no meio ali. E o cara ficou surpreso. Ora, você aqui, Lin. A Lin também ficou surpreso. E o cara ficou mais interessado no combate, porque parecia um combate muito interessante. Os dois estavam gostando, porque um atirava do lado, o outro jogava faca do outro lado, e ninguém ali se rendia. E assim ficou por um bom e longo tempo. Enquanto isso, nosso Prota estava ali na espreita, bolando um plano. Mas que plano? Primeiramente, o Prota tinha que se aproximar dele para fazer um ataque surpresa para poder ajudar a Lin. O Prota viu que o vento estava mudando de direção. O Prota ficou um tempinho ali meditando. Ele, rapaz, eu tenho que esperar o tempo certo. Assim que o vento realmente mudou para outra direção, ele acabou aparecendo. Ele gritou ali: Lin, é agora, Lin, se prepara. O Prota viu uma poça ali no chão e acabou chutando aquela poça. Quando ele chutou essa poça, foi mesmo na visão do policial. O policial estava com a sua visão ali completamente tapada. E ele ficou: mas o que está acontecendo? Cadê você? O que está acontecendo? A Lin estava se preparando para partir para cima do policial. Mas mesmo com a sua visão tapada, o policial estava conseguindo acertar a direção. A Lin se esquivou e acabou chegando atrás do policial. E assim que ela chegou atrás do policial, você já tem ideia do que vai acontecer. Ela conseguiu ali chegar muito perto, pegou a sua katana e conseguiu ali cortar a arma do policial. Depois que ela cortou a arma do policial, conseguiu ali mobilizar ele e fez algumas perguntas. Bom,
parece que você não é a pessoa que a gente está procurando. E o policial ficou confuso, e o Prota também ficou confuso. Foi aí que ele se apresentou. Eu também sou um despertado, porque se ele fosse uma besta, ele teria utilizado o seu braço para se defender. Tipo, uma coisa monstrenga, entendeu? Depois que ela fez essa breve explicação, o policial ficou um pouco contente, porque ele acabou descobrindo dois despertados também. E ele ficou ali, opa, mais amigos. Então eles foram conversar em outro canto. Assim que ele chegou no local, o policial foi falando: nossa, vocês realmente são dois despertados? E eu fiquei impressionado, viu? E o Prota mandou o policial falar baixo, que ele tava falando muito alto. E o policial: calma aí, cara, por que você está assim? A gente está aqui nesse restaurante tão badalado da cidade. Ninguém escuta ninguém aqui, meu parceiro. Tá todo mundo gritando. Não precisa se preocupar com isso. E o Prota fez aquela cara: sei, agora eu estou mais tranquilo. E assim todo mundo ali foi conversando e o policial acabou falando uma coisa interessante. Parece que você e sua namorada estão trabalhando junto a partir de agora. E ela: hã? Namorada? Ela voltou a comer. Ela nem refutou e nem falou mais nada. E o Prota ficou com aquela cara: hã? E assim, o Prota fez algumas perguntas para ele. O policial acabou respondendo: sim, aquele doido que esbarrou em você, a gente teve que eliminar, porque ele estava tendo algumas paranoias e ele poderia entregar os despertados. Então ele teve que finalizar aquele cara. E falou pro Prota ficar tranquilo, porque foi uma coisa que levou meio que a outra, entendeu? Não teve problema. E assim a mina ficou ali falando: ei, você vai comer essa comida? Será que eu posso comer ela? E o Prota: quê? A gente tá conversando aqui. Ela pegou a tigela do cara e acabou comendo. E assim os dois foram conversando. Uma coisa nada a ver com a outra. Até aí tá tudo bem. Mas ela queria saber o talento do cara. E o cara falou: olha, o meu talento é que eu sou muito inteligente. Eu consigo entender a habilidade dos outros e também consigo melhorar elas. Ou seja, o cara é muito inteligente. Esse é o seu talento. E o Prota ficou: nossa, professor, você realmente é demais. Depois disso daí ele foi explicando cada vez mais como é que pode melhorar a sua habilidade, quais atos você deveria fazer. E o Prota ficou um tanto que triste, porque a sua habilidade é sorte. Mas ele falou que tá tudo bem, cara. Cada habilidade pode ser melhorada de um jeito diferente. E assim o nosso Prota ficou triste. Enquanto isso, eles foram conversando a respeito de suas habilidades. Depois disso daí, o nosso Prota chegou ali em uma conclusão. E o policial também: olha, eu sei que vocês estão trabalhando junto e caçando algumas bestas. Eu também quero fazer um acordo com vocês. Como vocês sabem, eu sou o único despertado que eu conheço na região. E aquele cara lá que eu acabei finalizando ele, eu sei que vai ser um tanto que perigoso, mas eu preciso da ajuda de vocês para finalizar uma besta. E o Prota concordou, e ela também concordou. Mas só que o Prota ficou com aquele pé atrás, né? Pô, o cara me ajudou, então eu vou ter que ajudar ele agora. É uma coisa certa a se fazer. E assim ele deu ali 3 papéis, do 1 ao 3, falando o seguinte: amanhã eu quero que vocês vá nesses endereços que está marcado no papel. E eu quero que vocês completem esses testes aí. E o Prota: eu cheguei no local, mas cadê ela? Eu não estou vendo ela. Mais uma vez uma mão apareceu ali carregando o nosso Prota, levando para outro canto. Ela pegou uma roupa ali e mandou o nosso Prota se trocar. Ela começou a se trocar na frente do nosso Prota. E o Prota, mais uma vez: que isso, querida? Assim não, você tá enfraquecendo a nossa amizade assim. A mina não tinha nem um pouco de vergonha, enquanto o Prota tava ali moreno de vergonha. E nesse vai e vem os dois se trocaram. Eles estavam ali no meio de uma praça, mas só que essa praça é uma praça diferenciada, meu parceiro. Eles tinham que chegar em um certo local para conseguir pegar uma caixa escondida. Mas ela observou que eles não estavam agindo de acordo com o ambiente. Então ela mandou o nosso Prota ali chegar perto dela e agir como se os dois estivessem namorando. E o Prota: eu não sei não, tô um tanto que desconfortável aqui, querida. E assim que ela chegou no local onde vai estar aquela caixa misteriosa, ela falou: vem aqui e me abrace. E o Prota: quê? Abraçar você? Será que realmente isso vai dar certo? Ela falou pro Prota não se preocupar muito e só fazer o que ela está mandando. A gente precisa disso para conseguir alcançar a caixa.
E o Prota, bom, já que você diz, né? E assim os dois foram fazendo aquele pequeno teste ali. E o Prota, rapaz, sei não, viu? Tô me sentindo como se estivesse na cena do Titanic. E ela foi se aproximando cada vez mais. E o Prota, calma, calma, calma. Tá bom, eu vou ajudar mais. Ela chegou em um certo ponto que conseguiu ativar a sua habilidade. E ela conseguiu puxar aquela caixa que estava dentro do rio. E assim que ela conseguiu puxar a caixa completamente, o Prota quase que solta ela e ela quase que ia caindo ali também. Depois que ela puxou a caixa, o Prota segurou ela bem firme ali e assim os dois conseguiram recuperar aquela caixa. Assim que a caixa foi recuperada, tinha uma arma dentro da caixa e outras instruções ali a respeito do próximo teste. O Prota viu que a sua habilidade conseguiu digitalizar tudo e era uma arma que era pro nosso Prota, viu, meu parceirão? Inclusive, depois disso, o Prota pegou ali a sua arma, botou tudo dentro da bolsa e pronto. A gente vai para o local do segundo teste. Depois disso, ela jogou a caixa dentro do rio ali novamente e agora sim, vamos para outro local. O Prota ficou ali, calma querida, você está muito eufórica. O próximo local é logo ali, bem pertinho. E assim que o Prota chegou no próximo local, ele ficou surpreso, porque era um local. Assim que o nosso Prota chegou para fazer a segunda missão, o cara já foi fazendo algumas perguntas, pá, qual era o quarto. E o Prota falou ali o quarto, e ela também falou que estava com muita pressa. E o Prota também ficou ali. Por quê? Porque isso tem que acontecer comigo? Eu não posso acreditar. Foi aí que apareceu seu amigo de sala também. E começou a achar um pouco estranho. Oxi, mas o que é que tu tá fazendo aqui, meu parceirão? Tu não tava na sala de aula não? E por que que tu tá com a menina mais bonita da nossa escola? E o Prota, calma aí, cara, eu posso explicar. Não é isso que você está pensando. Foi aí que a mina agarrou seu braço e falou que eles estavam com muita pressa. E o cara teve um choque de realidade. O quê? Como é possível? Esse perdedor, ele tá saindo com a mina mais gata da escola. E ele perguntou, fala aí, você tá chantageando ela? E o cara, não é isso não. Eu posso te explicar depois, cara, mas agora a gente tá muito ocupado. E o seu amigo ficou naquela dúvida. Cara, tem alguma coisa estranha aí, viu? Ele acabou avistando o nosso Prota e saiu correndo pra verificar, pra ver se era realmente ele. E o cara ficou bolado e perguntou, ei, qual era o quarto que eles vão mesmo, hein? E o cara falou que ele não poderia dar essa informação, já que é uma informação privada. E o cara falou que não, vai cara, me fala aí onde é que é o quarto. E ele falou, tá legal, tá legal, tá legal. E assim que o nosso Prota chegou ali, no local do abatedouro, o Prota ficou um tanto que nervoso. E a mina falou, olha, parece que o seu amigo ele pode passar algumas informações, tipo, falar que nós está namorando na escola. E todo mundo vai saber disso no dia seguinte. E o Prota falou pra ela, e aí, o que a gente deveria fazer? Primeiramente a gente tem que conquistar algumas provas para falar que a gente realmente está namorando. Depois disso daí, ela lascou uma beijoca ali no nosso Prota, na frente das câmeras, para que todo mundo seja a prova viva que eles estão tendo alguma coisa ali. Ela mandou o nosso Prota ficar parado ali alguns segundos para a câmera gravar e assim pronto. Vamos entrar para ver qual será o nosso segundo teste. E assim que o Prota entrou para ver ali, pá, olhou no canto, olhou no outro e ele não viu nada demais. Foi aí que ele recebeu uma mensagem do seu amigo, falando que ele estava no próximo quarto, observando tudo. E o Prota, rapaz, esse maluco é doido da cabeça. Mas agora isso não importa. Eu tenho que manter as minhas aparências. Eu tenho que ser um cara resistente. Eu vou meditar um pouco para que eu não caia nas tentações. E assim as tentações foram aparecendo. E ele, amo da vida, amo a vida, amo a vida. E o seu sutra acabou sendo quebrado. Por qual motivo? Olha só essa visão. E ele começou, amo a vida, eu não posso quebrar o meu sutra. E ele foi caindo na tentação. E a tentação começou a aparecer. E o Prota, calma aí, amo a vida. E a mina apareceu naquele estado. Sentou ali perto do Prota e perguntou, ei, tá acontecendo alguma coisa com você? E o Prota, não é que meu coração está palpitando um pouco forte aqui. E ela, sei, mas e agora? Qual será o nosso segundo teste? Enquanto isso, o Prota estava tentando se acalmar. Calma aí, coração. E ela, ei, tem alguma coisa de errado com você? Eu tenho certeza. E o Prota, não tem nada de errado comigo não. Mas ela estava falando que o nosso Prota estava sendo muito inocente. E ele não pode viver nesse mundo com essas inocências, entendeu? Agora que ele é um despertar, ele tem que mudar o seu jeito de pensar. Ele tem que ser uma águia, um leão.